tem duas camadas. Eu acho que é sempre um princípio naquilo que eu faço. Há um homem que vive isolado no outro extremo, ou seja onde for, porque no fundo não é explicado onde é que é, mas no outro extremo da Europa, no outro extremo do mundo, se quiseres, do outro lado do oceano, e que recebe uma carta e que decide voltar à sua terra natal. Percebemos mais tarde na ação que ele vem para vingar a morte do irmão. Era uma carta de um padre amigo, porque este personagem principal é um ex-seminarista, ou seja, que é enviado para uma missão religiosa fora do país e que declara que depois de aprender a ler precisou de viver outras coisas e desiste da sua vocação ou falta de vocação religiosa. Daí ser um personagem literado e estar a traduzir o Desobediência Civil para português. Está a traduzi-lo para português porque acha importante que ele seja lido e ensinado no seu país. E vem vingar o irmão, ou seja, uma história simples de vingança pura e dura, só que entretanto isso vai-se perdendo à medida que a narrativa vai andando, porque outras coisas surgem como mais importantes. Em termos de produção, a verdade é que eu sabia que não conseguiria tão cedo chegar a um subsídio de uma primeira obra, por exemplo, não é? Ou seja, onde teria um orçamento confortável para poder fazer um filme com outra desenvoltura financeira e outro resultado, provavelmente. Aquilo que decidimos fazer foi concorrer às curtas, com um projeto bem alicerçado, bem pensado, bem estruturado em termos de históricos, de influências, de que filme ia ser feito, como é que ia ser feito, onde ia ser feito, como ia ser a música. Ou seja, tudo isso estava escrito no projeto que foi enviado ao ICA. Estava muito bem esquematizado que filme ia ser, ou seja, o júri conseguia perceber que filme ia ser. E a minha ideia em termos de produção foi, no fundo, escrever o filme. A primeira parte era exatamente até o personagem principal ser preso, e a minha ideia era, ok, fazemos até aqui, o filme passa numa série de festivais, e como na verdade, em termos de produção, mesmo que me demorasse 2 ou 3 anos a conseguir angariar financiamento para fechar a longa, não havia grande problema, porque eu podia ir filmando, que eu podia ter ficado 3 ou 4 anos preso, ou seja, não havia problema nenhum. Ou seja, o próprio argumento estava pensado em termos de produção, como é normal, porque as necessidades ditarão sempre que filme iremos fazer, não é? E não o contrário. Aquilo que nos deparamos é que aquele financiamento não chegava para fazer a curta com as devidas condições, porque eram muitos quilómetros, com transportes de animais, seja, rebanhos de ovelhas, cavalos, armas da época, roupa da época, ou seja, havia toda uma parafernália difícil de conseguir pagar, e a verdade é que a adesão das pessoas, ou seja, dos apoios institucionais, privados e por aí fora, não é comparável quando dizes estou a fazer um western de curta-metragem, estás a dizer ok, nós vamos fazer uma longa que vai ter distribuição no cinema e que vai estar em festivais nacionais e internacionais e que vai ter projeção e por aí fora. Aí as pessoas têm outro interesse e outra capacidade de investirem, não é? Logo é isso, ou seja, conseguimos motivar uma série de pessoas para fazer um filme e a própria equipa fica muito mais motivada para fazer uma longa do que para fazer uma curta, porque o seu próprio trabalho terá uma exposição muito maior, terá muito maior resultado. Eu acho que é um filme que tem por base uma série de questões muito específicas da história portuguesa, que se apropria de um género cinematográfico que é o western e que decide, dada a conjuntura que representa e a época específica que é entre o regicídio e a implantação da República, tem um cariz político muito específico, muito marcado. Aquilo que na verdade acaba por ter é uma atualidade forte, porque a história encarrega-se de nos lembrar de que estes períodos são cíclicos e dos quais nós não temos tido grande capacidade de nos vermos livres deles, ou seja, continuam-nos sempre a aparecer estas questões de má gestão, de incapacidade de gerirmos o nosso país, o nosso futuro, o nosso passado, inclusivamente, e é algo que até mudarmos não há nada a fazer, porque continuará a ser cíclico, não é? E é sempre nesta incapacidade de gerir com alguma racionalidade as coisas que caracterizam o nosso povo português
que eu acho que é importante ir destabilizando esse discurso, ou seja, né, nós estamos sempre à espera de quem é que nos vai pagar as contas no próximo mês, e isso não é as especiarias da Índia, o ouro dos descobrimentos, ou as colónias do ultramar, depois a União Europeia e agora olhar para o FMI da mesma forma, eu acho que é um erro grotesco. E acho que nesse sentido é importante que as pessoas tenham outro discurso, tenham outra forma de perceber as coisas e pelo menos apetece-me dizer alguma coisa sobre isso e o filme serve para isso e tem-me possibilitado pelo menos falar sobre isso. O dinheiro só deixa de ser um problema para fazer cinema, não é? Que é uma arte extremamente cara porque envolve imensa gente. Só deixa de ser um problema se não pagares às pessoas, não é? Para não pagares às pessoas é bom que elas estejam de acordo e saibam de antemão. Ou pagar mal, como foi o caso, não é? Por isso é que eu ontem, no discurso de abertura, dizia que não acho honesto eu estar a vangloriar-me do meu trabalho enquanto produtor, quando os meus amigos não têm dinheiro para pagar a renda de casa. E quando estava a dizer isto, estava a dizê-lo com a maior honestidade do mundo, ou seja, não deixa de ser preocupante para mim. Trabalho com um grupo de pessoas coesas, onde vão entrando novas pessoas, mas o core é basicamente sempre o mesmo e não deixa de ser complicado para mim as pessoas aceitarem trabalhar sempre nestas condições, sem nunca colocarem em posições, sem que eu consiga retribuir verdadeiramente no projeto a seguir, ou seja, o dinheiro vai ser sempre um problema porque não me parece justo que as pessoas devam fazer cinema em part-time.